iniciar dando as boas-vindas a todos. E eu queria, nesse último encontro da nossa rede de pesquisa, antes de passar a palavra para o professor Caliendo e para a Isabela, fazer um agradecimento formal à minha orientanda, à minha estagiária docente, a Adriana Fonteles. Como eu falei no início, sem ela eu não conseguiria ter feito tantas coisas esse semestre. Foram muitas as ausências, foram muitos os eventos, e a Adriana realmente foi assim excepcional. Adriana, muitíssimo obrigada por toda a sua eficiência. A Adriana foi eficiente na graduação, na pós-graduação, na organização dos eventos, e eu quero aqui deixar registrado a sua atuação e o meu agradecimento. Fico muito feliz quando eu pego assim, orientandas e estagiárias docentes do nível da doutora Adriana. E também quero agradecer a doutora Ingrid, que a doutora Adriana convidou para o grupo, e pela doutora Ingrid, eu agradeço a toda a comissão de estudos tributários da UAB Ceará, que é uma parceria fenomenal. O professor Hamilton sempre presente, estava aqui, professor Caliendo, te esperou no último semestre uma meia hora, só que a gente teve aquele imprevisto e ele queria muito te escutar. Mas eu quero deixar registrada que essa parceria com a Comissão de Estudos Tributários da UAB Ceará, e a doutora Ingrid sempre voluntária, trabalhando aqui, ajudando na divulgação do trabalho. Então, no seu nome, Ingrid, pessoalmente, muitíssimo obrigada por toda a sua ajuda nesse ano acadêmico, e a UAB transmita, por favor, meus agradecimentos a essa parceria fenomenal da UAB nesses nossos eventos. Vejam bem que a pesquisa é isso, é esse trabalho voluntário de pessoas interessadas em conhecer os assuntos. Então, todo mundo, quando é voluntário, assim, como funciona maravilhosamente bem, né? Isso é a academia e é a dedicação de todos. Bom, e agora eu passo a palavra para o professor Caliendo, que é o nosso palestrante de hoje, a doutora Isabela, também, que irá falar sobre crédito de carbono, e vamos manter essa conversa como um encontro informal, mas eu acho que a gente poderia interrompê-lo só ao final. O que você acha, professor Caliendo? É melhor, talvez, para não quebrar o raciocínio, mas os senhores que decidem como é melhor, tá bom? Seja muito bem-vindo, professor Caliendo. O professor Caliendo dispensa a apresentação, professor doutor em Direito, em Filosofia, com as obras mais importantes em análise econômica do direito no Brasil, com as obras importantes em Direito Tributário, o seu curso de Direito Tributário, que eu recomendo sempre aos meus alunos da graduação, na sua nova edição, é espetacular. Então, eu acho que o professor Caliendo dispensa os agradecimentos, e peço que o professor Caliendo faça a apresentação da Isabela, para facilitar aqui o nosso trabalho. Passa a palavra, professor Caliendo. Muito obrigado, professor Denise. Eu não sei se me escutam bem. Muito bem? Aqui, ótimo. Então, muito obrigado, professor Denise. É realmente uma honra estar aqui com o grupo da professora Denise, nessa rede de pesquisas, que é uma rede que tem tido uma produção muito destacada no Brasil. Eu acho que são obras muito relevantes mesmo que nós estamos desenvolvendo, aqui com a presença do Lucas Holanda, Stephanie Turati, Isabela Welter, Mauritana Mendonça, Ingrid e tantos outros colegas que aqui temo não poder mencionar a todos. Vou fazer uma apresentação bastante breve em relação a esse tema, e apresento também a Isabela Welter, a nossa graduanda, fez dupla titulação em Parma, na Itália, e apresentou no DICET sobre crédito de carbono, também, se não me engano, e ela também está agora na Itália, e de lá ela vai nos auxiliar aí com esse tema que é tão importante. Eu fiz uma breve apresentação, professor Denise, com relação a esse tema, se permitir aqui o compartilhamento, e eu vou trazer tão somente alguns aspectos bastante rápidos em relação ao tema que me chama a atenção. Primeiro, é que este tema, claro, ele tem uma importância cada vez maior, fruto dos debates em relação ao protocolo de Kyoto, e que acabaram criando esse mecanismo com reduções certificadas. Professor Caliendo, só interromper. Você disse que ia passar a sua apresentação? Não está Não aparecendo. está passando. Não? Hã? Não Não, aparece. ainda não. Deixa eu ver se travando. Vocês enxergam ou não? Ainda não.
Sabe que ontem eu passei, nossa, ontem eu tive um evento lá de Itaipu, eu passei uns 10 minutos para conseguir passar a apresentação. Tem hora que o sistema me desobedece. Deve ser aí o seu, está te desobedecendo. E agora? Agora está entrando. Ah, então? Perfeito. Ah, Ótimo, tranquilo. Agora entrou. perfeito. Então, como eu mencionava, a criação desses créditos de carbono, eles passam a ter uma importância cada vez mais relevante na economia mundial, talvez até para o Brasil, até fruto dessa necessidade de descarbonização das economias mundiais e da economia brasileira. E o tema que eu venho a tratar mais diretamente, professor Denise, é com relação à definição da natureza dos créditos de carbono. O decreto 11.075 de 2022, ou seja, muito recente, né, de maio de 2022, estabelece que os créditos de carbono têm natureza de ativos financeiros. E, claro que, a partir da definição de ativos financeiros, nós temos consequências jurídicas e consequências tributárias para tanto. E a minha dúvida é se realmente os créditos de carbono no direito brasileiro serão considerados como ativos financeiros ou se essa conceituação do decreto ela não entra em conflito com definições legais. Então, essa é a minha dúvida primeira. Se o que está definido no decreto como crédito de carbono como ativos financeiros não está em contradição ou inconsistência com definições legais, que poderiam definir esses créditos como de natureza de serviços, valores mobiliários ou ativos intangíveis. As consequências aqui serão tributárias, como eu vou tentar mencionar a seguir. A definição de crédito de carbono como serviços ambientais pode ser encontrada na Lei 11.119, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Então, essa lei que estrutura um modelo novo de remuneração por serviços ambientais, lá no artigo 2º, inciso 4, vai dizer que o pagamento por serviços ambientais se refere àquelas transações de natureza voluntária, mediante a qual um pagador de serviços ambientais transfere a um provedor desses serviços recursos financeiros ou outra forma de remuneração nas condições ofertadas, respeitando as disposições legais e regulamentares pertinentes. Bem, não há uma menção expressa aqui aos créditos de carbono, mas ela já estabelece a ideia de pagamentos por alguns serviços ambientais. Não é ainda já a definição direta dos créditos de carbono. Mas quando nós olhamos a circular do Bacen, que trata das operações de câmbio e de operações que são realizadas internacionalmente com outros países e no pagamento por operações com outros países, ele vai dispor dos créditos de carbono e dos direitos de emissão como serviço e atribui até um código a esse serviço, que é o código 47939. Então, o Bacen ele vai definir essas operações de crédito de carbono como serviço e assim faz o seu tratamento. Por outro lado, o Código Florestal, lá em alguns dispositivos, mas principalmente no artigo 41, ele vai de novo mencionar a ideia de pagamento ou incentivo a serviços ambientais. E vai dizer, como retribuição monetária ou não, as atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como, e ele vai dar uma série de exemplos de serviços ambientais. Inclusive lá na linha A, o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de carbono. E aqui no Código Florestal aparece o crédito de carbono como uma espécie de pagamento de serviços ambientais que já estava, de certa forma, previsto no artigo 11.119, mas não de modo expresso. Então, se nós olharmos essas três normas, duas legais
e a circular do Bacen, o crédito de carbono não seria exatamente um ativo intangível, mas seria mais claramente um serviço de natureza ambiental e, portanto, atrairia a tributação correspondente a um serviço ambiental pelo ISS, pelo PIS/COFINS, e, inclusive, quando nós falarmos, ou pudéssemos falar lá do imposto de renda com regime de apuração pelo lucro presumido, com a presunção que é estabelecida para serviços. Então, aí nós teremos uma série de consequências distintas daquela que está no decreto. Nós podemos perguntar também se este serviço seria tributável pelo ISS. Para ser tributado pelo ISS, ela deveria estar prevista, essa norma, ou essa regra, na Lei Complementar 116, e a Lei Complementar 116 estabelece uma determinada lista de serviços. Se não estiver na lista de serviços, poderia até cair na competência residual do ICMS. Mas, se estiver na lista de serviços do ISS, seria tributado pelo ISS. E na lista anexa, nós temos o item 7º, que trata dos serviços tributados pelo ISS. Ele diz serviços de engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. Então, não há explicitamente a tributação dos créditos de carbono, mas há a menção genérica a serviços ambientais, que nós podemos estender para serviços de pagamentos ambientais, ou pagamento de serviços ambientais. E aí nós temos duas consequências. Ou nós consideramos que a lista inclui de modo genérico os créditos de carbono, o que permitiria a tributação pelos municípios em relação ao ISS desses serviços, ou a necessidade de alteração da Lei Complementar 116 com inclusão de item específico em relação a essa matéria. Então, seriam duas possibilidades. Claro que essas duas possibilidades exigiriam análise em relação ao local de realização do serviço, se é no local em que eu faço o creditamento, a compensação, ou da emissão desse título, a base de cálculo, e quando nós temos um serviço que é exportado, né, a compensação para o exterior, onde é que incide, e se incide, porque existem regras também de não incidência na exportação de serviços. Então, abriria todo um leque de questionamentos aqui decorrentes dessa questão relativa à natureza dos créditos de carbono. Então, essa seria a minha primeira questão, professor Denise. E a segunda questão é quanto ao surgimento de insumos de PIS e COFINS. E aqui porque a questão dos insumos em relação ao PIS e COFINS envolve a ocorrência de serviços que são essenciais à atividade, e aí nós temos toda uma discussão sobre o que vem a ser serviços essenciais à atividade empresarial, ou as atividades empresariais, e no caso dos créditos de carbono, nós temos dois regimes. O mercado voluntário, que é o que existe no Brasil hoje, que é voluntário no Brasil, mas que pode ser obrigatório no exterior, e nós temos o mercado proposto, que é o mercado regulado, como no PL 528 de 2021, ainda não aprovado, né? Nós temos o parecer da CAI agora, que trata da matéria, e ele lá no artigo 7º, ele cria, a partir da publicação da lei, se criada a lei, né, se promulgada, a adoção de um programa nacional obrigatório de compensação de emissões. Se houver um programa nacional obrigatório, portanto, nós teríamos aí uma obrigação muito semelhante a outros serviços obrigatórios, como serviços, utilização de EPIs, utilização de algumas regras de testagem, que geram crédito na jurisprudência do CARF. Então, a partir da adoção de um modelo obrigatório nacional, nós podemos pensar que as empresas nacionais poderiam
ser creditar, né, aproveitar os créditos de PIS e COFINS na sistemática hoje existente. Ou poderíamos, pelo menos, pensar que o CARF deverá tratar dessa matéria. Se o serviço for prestado sob o regime voluntário, aí, mesmo assim, nós poderíamos pensar se, nesse caso, haveria geração de créditos, porque estariam dentro do escopo das empresas e, portanto, o caso do PIS/COFINS aí geraria também a possibilidade ou não de crédito, e nós temos que pensar em que medida esse aproveitamento aqui geraria crédito para as empresas. Eu não me detive aqui num outro caso, que é o caso do aproveitamento no imposto sobre a renda, como despesas necessárias ou operacionais, até porque eu sei que a professora Denise fez a palestra sobre esse tema no Congresso do IBET, agora em dezembro, em São Paulo, e mencionou um pouco esse tema. Então, eu deixei em aberto também, se quiseres mencionar, professora Denise, mas eu trouxe 2 outros temas. O primeiro, que é a natureza, e na minha concepção, que atrairia o conceito de serviços e, portanto, a tributação pelo ISS, com todas as consequências que o ISS traz para a matéria, e outra questão do aproveitamento de créditos destes serviços, né, dessas emissões e dos créditos de carbono e dos serviços necessários para compensação por parte das empresas, de modo, para mim, mais claro em relação ao mercado regulado e obrigatório, mas também abriria uma dúvida em relação ao mercado voluntário e não obrigatório. Bem, essas são as 2 questões que eu trouxe a debate, professora Denise, para conversar com esse grupo seleto que nós temos aqui. Excelente, professor Caliendo. É tão difícil, são tantas as nuances, né, do crédito de carbono, e o que é pior, tudo isso está sendo tratado de meio pincelado, né, sem uma organização estrutural, sem uma política pública organizada. E aí o que mais preocupa, o professor Caliendo já trouxe aí questões relevantes, um tratamento para o ISS, bem a cara da nossa federação desorganizada, né? Para o ISS, pode se correr o risco, para o ISS ter um tratamento, para o IRPJ outro, e pior, nem regulado está a jurisprudência que vai ter que decidir, né? Se no IRPJ vai ser um custo operacional, se vai ser um insumo, se é insumo, ele é um insumo obrigatório, se for obrigatório, vai ter que deduzir do PIS/COFINS. São tantas as questões que a gente vai ter que analisar tudo isso e torcer para que haja uma regulamentação com urgência. Nós não temos opção, né? É uma imposição do mercado internacional e nós fazemos parte dele. Professor Caliendo, no último evento que eu estava com o professor Ronaldo Ceroa da Mota, economista, um colega tributarista questionava, dizia assim, olha, está tão confuso, vamos esperar, não tem que mexer com isso agora, porque crédito de carbono, inclusive, não é algo que vai dar dinheiro para as empresas não vão ganhar com crédito de carbono. Pela história já se comprovou, é importante como um selo verde, mas não se ganha com isso. E aí o professor Ronaldo Ceroa da Mota, que conhece bem a questão no âmbito internacional, foi muito incisivo. Ele disse, olha, não se trata de querer ou não regulamentar isso, já é uma exigência internacional. Nós não temos mais opção. As multinacionais estão no Brasil, nós fazemos parte, assinamos os acordos de GATT, estamos na OMC, não tem mais opção. Nós estamos no mercado internacional. E daí a urgência em regulamentar e a doutrina bater nessa tecla. Eu acho, professor Caliendo, que, como eu falei na semana passada, esse é o tema. Nós temos 2 temas relevantes para o ano que vem, crédito de carbono e a questão do hidrogênio também. São 2 assuntos que são demandas que a gente não tem como atrasar mais. E eu acho que em 2023 a gente deve se dedicar aí numa elaboração intensa doutrinária, até para ver se a gente consegue ajudar e dar uma diretriz, pelo menos trazer o assunto para o debate, né, que é muito importante. E, por enquanto, é isso, a gente vai trazendo dúvidas, né, professor Caliendo? A gente vai trazendo, pelo menos vamos colocando já luzes no que não está resolvido e precisa ser resolvido. E vamos torcer para que esses projetos de lei avancem e que sejam bem elaborados, né? Mas é isso, Isabela, passo então a palavra para você. Depois fazemos um debate geral.
Certo. Conseguem me escutar bem? Certo. Estou me conectando de um pouco de longe, e eu sei que minha internet, talvez a imagem não esteja muito boa, mas... Perfeito. Então, você está na Itália agora, Isabela? Você está na Itália? Hoje eu estou na Áustria, mas eu estou voltando para a Itália agora sábado. Tive minha formatura agora no começo do mês. Ah, que bacana, é incrível. Nós estamos te vendo perfeito, perfeito. Ah, que bom. Escutando também. Fico feliz. Certo. Então, até tendo em vista, né, a minha formação toda, eu vou falar um pouquinho, então, do aspecto comparado, do aspecto internacional, e mais especificamente do aspecto da União Europeia e da Itália, né? Como é que funciona o mercado de carbono aqui. Antes de tudo, uma coisa que eu já percebi, muitas vezes é importante mencionar, é a possibilidade da gente fazer esses estudos comparados entre a União Europeia e o Brasil, né? Por que a gente faz estudos comparados? Para que a gente possa tomar aprendizados, se inspirar e daqui a pouco fazer uma aplicação similar no nosso próprio ordenamento jurídico. E aqui na Itália, especialmente, eu recebi um feedback muito diferente de que a União Europeia é muito difícil de ser comparada com o Brasil. Mas para isso, né, eu sempre defendo que o Brasil, aqui também ele é considerado um país continente, então ele é um país de dimensões muito grandes, ele tem o dobro da área da União Europeia e hoje ele tem a metade da população da União Europeia. Então, territorialmente, a gente tem muitas similaridades, o Brasil tem 27 estados, a União Europeia tem 27 países, então acho que a gente sempre pode traçar vários paralelos e aprender, né, das experiências europeias. Então, sem me alongar mais, eu comecei a fazer uma pesquisa agora, mais especificamente sobre a existência do mercado de carbono dentro da Itália. E aquilo que eu encontrei foi precisamente uma lei que instituía a diretiva emitida pela União Europeia, que estabelecia o ETS-UE, né, que é o Emission Trade System da União Europeia. Antes de tudo, né, uma diretiva no contexto europeu, ele é um ato normativo que ele contém objetivos gerais, ele é vinculante para todos os países membros da União Europeia e ele deve ser implementado dentro das legislações nacionais da forma que os países acharem mais adequado. Então, a gente tem esses vários objetivos gerais que eles devem ser implementados. E esse mercado que se estabeleceu, ele foi o primeiro mercado internacional, acho que a gente pode chamar assim, de carbono do mundo. E ele se considera também uma grande inspiração para que outras nações e outros mercados similares possam ser criados. Hoje, ele é composto não só dos 27 países membros da União Europeia, mas também de alguns países membros da Zona Econômica Europeia, como a Islândia, eu tenho anotado, a Liechtenstein e a Noruega. E então, hoje são 30 países, o Reino Unido estava no processo de transição por conta do Brexit, entrou, saiu, e hoje eles têm uma política própria, mas que é muito similar a essa. E eles criaram dentro deste mercado uma espécie de crédito de carbono que são os chamados emission allowances, né? Que seriam as permissões, os direitos de emissão. E eles têm as características exatas do crédito de carbono. Então, cada uma dessas emissions allowances significa 1 tonelada de dióxido de carbono emitida. E eles funcionam na base do cap and trade. Então, a gente tem um limite máximo de cada indústria, de que cada nicho pode emitir de carbono. E as empresas que elas ultrapassarem esse limite, ou elas vão ter que negociar de alguma forma e obter mais emission allowances através da compra e venda, ou elas vão acabar tendo que arcar com uma multa muito alta dentro do que está estabelecido na legislação europeia. Esse ETS, esse mercado que eles criaram internamente dentro deles, do mercado de carbono, ele conseguiu reduzir, desde o momento que ele foi implementado, em 35% as emissões de carbono. E existe uma revisão hoje em vigor de todas essas políticas para que se possam atingir resultados ainda mais benéficos e ainda mais proveitosos. Então, se está passando por uma revisão
E a expectativa é que até 2030 possa ter uma redução de 55% da emissão de carbono. Em 2050, a gente chegar a uma total neutralidade, então, da emissão de carbono dessas empresas. E se aplica não só a setores industriais de produção energética, mas também a voos, o setor aéreo, né? E ele tem um grande significado e ele conseguiu diminuir a emissão de carbono dentro do continente europeu de uma maneira que ele representa um grande sucesso, né? É isso que eu estou querendo atingir. E se busca, dentro da União Europeia também, existe um interesse, um intuito de conseguir influenciar outras nações do mundo, não só para internamente conseguir estabelecer algum tipo de política similar, mas também de estimular a produção de outros mercados internacionais e criar outros tipos de links. Tanto é que hoje se negociam com outros países a possibilidade de estender esse mercado, a possibilidade de poder expandir essas zonas internacionais, né? E, bem, esse, né, o ETS, enfim, ele veio através do protocolo de Kyoto também, e foi a resposta europeia para essa questão. E com relação, então, né, quando a gente olha, então, a experiência italiana, a lei que tem mais sucesso, que ela está mais bem implementada nesse sentido, é a lei que institui justamente o funcionamento do ETS. Porque com relação às demais políticas, ainda existe um fomento, existe um planejamento. Inclusive, recentemente, agora em 2022, o governo italiano está buscando revisar uma série de políticas ambientais, mas hoje a lei que tem mais força e que tem mais sucesso nesse sentido é justamente aquela que institui essa política desse mercado do carbono que eles criaram entre si. E da minha parte, então, de apresentar esse mercado europeu do carbono, eu acho que eu finalizo minha apresentação. E acho que até, não sei se no chat alguém já não comentou alguma coisa. Não, tá bom. Mas não, acho que da minha parte qual é isso. essa lei, Isabela? Você podia depois colocar para a gente no chat a lei? Claro, eu tenho aberto Institui aqui. Tá, manda aí para a gente. Você consegue jogar no chat? Se não, fala que a Sim. gente põe aqui. A senhora Só fala pra o gente. mercado europeu ou a italiana A específica? lei mais a que você fala que é mais bem implementada, que instituiu o ETS, e aí Claro. a gente vê o mercado europeu, e se você tiver. Você mencionou também em 2021 alguma coisa na Itália. Sim, é porque como teve esse fomento e essa busca dentro da União Europeia de atualizar esse tratado, né, para atingir novos objetivos e reduzir ainda mais a emissão do carbono, cada país membro também está tendo que fazer um esforço interno para instituir suas próprias políticas. E dentro da Itália tem, se não me engano, em 2019 e depois de 2022, eles criaram 2 planejamentos para poder estimular a preservação e diminuir a emissão do carbono, mas assim, são como é que a gente pode dizer, são projetos, é como se fosse uma grande ideia, né? É um texto que traz, Sim. então, mas eu vou pegar aqui rapidinho a lei só para enviar no chat. Seria bom que tivesse. É até interessante notar que dentro dessa ideia da tributação, provavelmente nós vamos ter pagamentos entre países e recebimentos de valores e compensação. Então, talvez nós tenhamos que, em agenda de pesquisa, incluir os acordos internacionais, porque provavelmente nós vamos ter uma empresa, por exemplo, a Enel, que trata de energia elétrica no Brasil, ou alguma outra empresa, sei lá, do setor industrial, Pirelli, ou empresa do setor petroquímico, e elas vão fazer esse aproveitamento e essas trocas de recursos entre os países serão ou não tributadas nas remessas ou não de valores. Então, depois, no futuro, nós temos que usar como caso de análise, talvez o acordo Brasil-Itália, Brasil, outro país, né, envolvido, que possa ser interessante, França, entre outros, né. Infelizmente, os grandes países que estão envolvidos, que são Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, não possuem acordo direto com o Brasil. Então, a Itália é um caso interessante para análise. Sim, é verdade. Que a gente já consegue, não tem mais como adiar isso, né, professor Caliendo? A gente já está muito atrasado. Eu estou vendo aqui, tem o Renova Bio, que é a lei
a 13.576 de 2017. O problema, a minha preocupação é que estão vindo leis esparsas e cada um definindo assim, conceitos diferentes. O RenovaBio, ele já coloca lá, e aí ele já chama um crédito de descarbonização, no seu artigo aqui, no artigo 5º. E aí define o que seria esse crédito de descarbonização e fala como um instrumento, olha, um instrumento registrado sob a forma escritural para fins de comprovação da meta individual do distribuidor de combustível, que no caso dos combustíveis, eles têm que ter essa meta já, por esse RenovaBio, e eles já criaram esse CBio, que é esse crédito de descarbonização, e aí vem as dificuldades, né? Porque ele fala que a receita dessas pessoas jurídicas serão tributadas a 15%, tá? Mas aí vem consequências para o PIS/COFINS, é o que a gente mencionava. Se é ativo financeiro, se a gente entende, se pega o decreto e entende esse CBio, por exemplo, como ativo financeiro, ele pode ser livremente negociado, né? Comprado e vendido no mercado. E como é que, então, eu vou colocar isso na contabilidade da empresa? Se eu entendo que é um ativo, eu já vou descartar a possibilidade de insumo. Então, aquela chance que a gente está falando, que você mencionou, pode ser um crédito, pode gerar crédito? Não, porque vai ser negociado, não vai poder gerar crédito para PIS e COFINS, porque o que foi decidido agora é que tem que ser insumo essencial. E aí, porque se for insumo ainda para efeito de PIS e COFINS, vai ter a discussão, mas é essencial? Se for pelo conceito de essencial, de que a empresa não pode ter, não pode fazer o serviço ou um bem que não pode estar sem aquilo, poderia gerar crédito. Mas só que, se eu estou falando que é ativo financeiro, já travou tudo. Então, a gente vai ter que trabalhar com esses conceitos, está ficando muito confuso, porque se para o PIS e COFINS eu vou ter um tratamento e RPJ eu vou ter outro, porque no IRPJ já está a discussão se é custo operacional, se vai ser insumo, para o ISS outro, e para efeito internacional outro. Nossa, a gente vai ter que urgentemente regulamentar. E aí, Isabela, você falou muito bem da importância do direito comparado. Às vezes, quando a gente fala em direito comparado, alguns falam, mas não dá para importar, a Europa é diferente. Mas claro que a ideia não é essa. A ideia do direito comparado é a gente reduzir o nosso trajeto de acerto e erro. A Europa já está com isso há mais de 10 anos. O Canadá já está quase que extinguindo. Assisti há 3 anos atrás uma palestra, no último G7 presencial, que a advogada do Canadá falando que já estão em fase de extinção da tributação do carbono, tamanha evolução. Já cumpriu o seu papel, já está funcionando perfeitamente bem. Então, nós temos 30 países no mundo fazendo isso, e que com certeza passaram por essas fases também. Tudo bem que eles têm um IVA, não tem essa confusão nossa, ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, mas esse trajeto já foi feito lá fora, né? Então, a importância do direito comparado agora é redução desse trajeto. Que a gente consegue já, bom, vamos aprender com os erros que já aconteceram lá, isso já está funcionando, vai ter que funcionar, isso já não tem mais que se discutir, vai ter que funcionar, já veio aí o decreto, e já estamos vendo as leis trabalhando com isso, e a gente já consegue reduzir esse trajeto. Então, é importante mesmo, professor Caliendo, incluir essa questão do aspecto internacional o mais rápido possível. A Lígia, a professora Lígia levantou aqui a mão. Pois não, Adriana? Não, eu venho pesquisando, inclusive ontem eu finalizei um artigo sobre os créditos de carbono, regime jurídico no Brasil e aspectos ambientais para a minha disciplina de direito ambiental, né? E tem também a Lei de Política Nacional de Mudanças do Clima, a Lei 12.187, que ela diz que é um ativo imobiliário, né? Discrepando do próprio último decreto que a gente teve, né, que foi o decreto 11.075 de 2022, que já diz que é um ativo financeiro. E nos próprios PLs que estão em tramitação, inclusive tem um que é de relatoria do senador Tasso Gereissati, também já vem dizendo, discrepando, dizendo que é um título imobiliário, né? No último, eu tenho acompanhado bastante. Então, assim, toda essa divergência que está tendo na legislação faz com que o mercado acabe também indo muito para o mercado voluntário de carbono, né, de crédito de carbono. E a minha pergunta para quem, não sei se professor Caliendo, para a professora Denise, ou para a Isabela, com relação como que está sendo tributado esse mercado voluntário. Eu confesso que eu ainda não parei para pensar, até porque, assim, o crédito
de carbono ele já veio meio contraditório desde lá do protocolo de Quioto, em que teve a transição, que veio o Acordo de Paris para regulamentar, criar algumas diretivas, né, onde foram criadas a questão da dupla contagem dos créditos de carbono também, em que qual país que isso foi resolvido agora na COP26. Então, todas essas questões contraditórias que acabam dificultando com que a nossa própria legislação interna também seja solidificada, né? A minha pergunta é, com relação a esse mercado voluntário que está se expandindo, como que está sendo essa tributação? Adriana Caliendo, se você quer ver alguma coisa, há muito tempo, olha, eu não vou lembrar agora, mas quando a gente, acho que você não estava no grupo ainda, nas primeiras negociações do mercado, na venda de crédito para o exterior, teve essa questão no âmbito do imposto de renda, que é onde eu estou na parte federal, né? Pela Procuradoria, eu acabo me envolvendo mais com essas questões, e eu me lembro que tinha uma instrução normativa, foi a primeira instrução normativa da Receita Federal, querendo uma tributação que na venda ficou a dúvida se eles estavam tributando um bem ou era um serviço, quando o dinheiro entrava da venda do crédito, e a instrução normativa considerou a alíquota maior. A diferença de interpretação dava uma diferença de 15% a 25%, era quase 10% da tributação. Eu vou lembrar qual é esse. Tem uma decisão. Professora, foi a solução de consulta número 193 da DISIT, da 6ª Região Fiscal. Ah, isso é uma coisa boa que esqueci, que eu estou com o auditor aqui da Receita. Muito bem, Rony, isso mesmo. É interessante essa solução de consulta, porque no final ela fala o seguinte: a prerrogativa de emitir gases poluentes, na medida em que esgotável, passivo de apropriação pelo homem e de avaliação econômica, configura bem intangível integrante de seu patrimônio. Assim, tratando-se de um bem incorpóreo, sua transferência a título oneroso ou gratuito constitui cessão de direito. Partindo do princípio que seja cessão de direito, não há incidência nem de ICMS nem de ISS, né? Eu tenho saiu agora recentemente... Qual é o ano dela, Rony? É de 2009. Eu vou colocar aqui. E tem um decreto federal agora que saiu, 11.075 de 2022, que apesar de não tratar do crédito de carbono, ele fala sobre a questão do crédito de metano. E eu acho que essa vai se aproximar muito, no caso do avanço normativo, paralelo a esse decreto que foi editado esse ano. É bom saber desse decreto. Ô, Rony, me tira aqui uma dúvida. Eu me lembro, até um dia desse, quando eu vi essa solução de consulta em 2009, eu cheguei a conversar com alguns colegas da Receita que tinha um grupo da Receita Federal trabalhando para regulamentar essas situações. Ainda tem isso? Professora, eu não me lembro se quer... Tinha esse grupo, especificamente realmente... sobre crédito de carbono. Então, o que acontece? Tinha um grupo de tributação ambiental muito forte dentro da Receita, e esse governo atual acabou destituindo praticamente todas as forças com relação ao avanço da tributação ambiental. Essa solução de consulta, ela é realmente emblemática porque ele isentou de PIS e COFINS a cessão para o exterior, inclusive, com relação ao crédito de carbono, e ele disciplinou através do protocolo de Quioto na época, impôs uma alíquota de IRPJ de 32%. Né? É isso, 32%, isso mesmo. Ele isenta PIS, COFINS e ele, a outra opção era que era 15 ou 32 e ele foi pela maior de IRPJ, né? Essa aí mesmo. Ele foi, isso. Ele considerou que a receita relativa à cessão para o exterior de direitos referente ao crédito de carbono está sujeito ao percentual de presunção de 32%. Esse foi um dos primeiros casos, eu me lembro de que foi o primeiro, acredito, em 2009, que ficou essa dúvida de qual seria a alíquota, e essa solução de consulta começa a trabalhar nisso. Tem razão, então, na verdade, foi uma omissão desse governo. Esse governo foi um pouco complicado, porque além do governo, a questão que ficou fora, ambiental, teve esses 2 anos de pandemia. Então, assim, é como se a gente ficasse fora do ar do debate por 4 anos, né? Tem uma outra norma interessante, que eu acho que, assim, ela, dentro do aspecto normativo
a nível federal, a CVM também, ela aprovou uma lei federal, que é a da Lei Federal número 6385 de 76, e aí, nesse artigo 2º, ela fala sobre o mercado de valores mobiliários e cria a comissão de valores mobiliários, e ele qualifica, na verdade, o crédito de carbono lá dentro. Então, assim, foi o que a senhora mencionou, existe uma disposição praticamente de forma autônoma sendo construída, e aí parece que os ministérios não se comunicam, e às vezes está saindo uma série de normativas incongruentes, inclusive. O próprio Congresso tem, se você fizer a pesquisa lá dentro do Congresso, a matéria, tanto na Câmara quanto no Senado, tem matérias ali que se contrapõem a todo momento. Tá terrível. Essa norma, Ronei, que mencionaste ali, que é 11.075, é o decreto, né, que fala da natureza como intangível. Mas Isso. tem a CVM também, mas o Bacen, ele trata numa normativa dele como sendo serviços. Essa é a contradição. Então, o Bacen lá, quando vai falar das operações, que é uma circular, que é 3690 de 2013, acaba tratando como serviço. E depois o Código Florestal trata como serviço também. Temos uma norma anterior também, que também é lei, que trata como serviço. Então, nós temos aqui uma contradição entre decreto e as leis. E a CVM eu não conhecia, mas o Bacen sim. E trata também como serviços ali. Aí, o que acontece? Isso gera, como diz a professora Denise, um conflito federativo, porque se trata como serviço, se pode ser tributado como serviço, os municípios vão querer tributar como serviço fosse, né? E as decisões da Receita que eu achei, uma que eu encontrei, até coloquei aqui, foi uma consulta que trata dos pagamentos ao exterior. E aí, nesse caso, é tido como exportação de serviços e, portanto, não tributado pelo PIS/COFINS, no entendimento da Receita Federal, nessa solução 59. Mas como cessão de direitos ao exterior, não fala como serviço também. Então, como diz o professor Denise, falta uma definição clara sobre a natureza dos créditos de carbono, para que nós tenhamos segurança jurídica em relação à matéria. E aí a questão da essencialidade ou não, eu acho que fica um pouco confuso, mas no mercado regulado, como é obrigatório, eu acho que daí fica um pouco mais claro. É um tema que, se nós não resolvermos, vai impedir o desenvolvimento deste mercado. O professor Paulo, só para acrescentar esse teu entendimento, recentemente o município do Rio de Janeiro, ele instituiu, na verdade ele nem instituiu, ele reduziu a alíquota do ISS sobre as atividades de desenvolvimento e auditoria de projeto de crédito de carbono. E aí, essa matéria, por conta de vários entendimentos, foi parar agora no Tribunal de Justiça do Rio. Então, a gente não tem uma decisão ainda. E aí, está se questionando, inclusive, se a atividade prévia de intermediação da transação envolvendo crédito de carbono, ela está rolada dentro da Lei Complementar 116 de 2003. Então, assim, é isso que a professora Denise e o senhor está colocando, né? Existe, na verdade, a falta de comunicação entre todos os entes da federação, até a própria União tem essa quantidade de normativas que se contrapõem em todo momento, né? Que doido, né? Tem muita coisa fora do contexto. Eu não conhecia essa do Tribunal de Justiça, Ronei. É estadual? É estadual do Rio. Depois põe essas ações aí. O que eu conheço são duas do Rio de Janeiro também, mas no âmbito federal. Uma um debate, uma grande sobre PIS/COFINS, que a discussão se vai ser ou não insumo, se pode ser deduzido, e a outra do IRPJ. Então, assim, o que me preocupa agora, que essas questões começam, e vejam, nós estudamos esse assunto, cada um na sua área. Eu não consigo emitir uma opinião segura sobre ISS, porque eu estou dentro do âmbito federal. E vejo a dificuldade. Agora, jogar isso
para o judiciário, que não está totalmente fora do debate, é um risco gigantesco, porque se eles não têm nem noção, vejam, já é uma dificuldade de entender tributário, e do tributário, um tema específico como esse, é uma loucura. Eu acho que o nosso trabalho, professor Caliendo, realmente eu vou sentar com o professor Caliendo, a gente fazer uma estrutura assim, bem organizada, para a gente focar 2023 com velocidade nessa questão da normatização e os aspectos fiscais do crédito de carbono. A gente tem uma grande contribuição a dar aí nesse tema. Lígia, desculpa, você está com a mão levantada e a gente começou aqui a conversa, não te passei. Não. Ronei, depois eu devolvo a palavra para você, se você... Tá, obrigado. Não, bom dia. Era só, eu ia nessa mesma linha que a Adriana comentou, que é a Adriana mesmo, né, que está com o nome da professora Denise, que a Adriana comentou em relação né, como vem sendo a tratativa. E aí duas questões, né? O Ronei comentou, e aí, Ronei, era só uma curiosidade. Hoje, como que a Receita ela vem se portando em relação né, porque assim, eu vejo, né, da parte da iniciativa privada um investimento muito grande nessa entrada no mercado voluntário. Hoje, como que é feito, né, a cobrança e a tratativa, e aí você até comentou, né, da solução de consulta, mas como que é o tratamento, assim, de uma forma muito né, simples, assim? Pois eu julguei, eu estava na DRJ, e eu julguei um caso, inclusive, há 2 anos atrás, uma PCH, uma hidrelétrica, que o fiscal, ele autuou, uma PCH lá em Rondônia, ele autuou, e, de certa forma, a empresa utilizava, na verdade, ele autuou tributando PIS e COFINS, a empresa, e eu afastei a tributação, porque naquele momento, até então, não existia nenhum mecanismo normativo que autorizasse a tributação. E muitas das vezes, Lídia, o que acontece é que a Receita tem sido muito mais cautelosa com relação a avançar a tributação sobre determinados temas polêmicos, sobretudo porque cria certos paradigmas negativos para a própria instituição e, por outro lado, a gente tem caminhado muito na questão da conformidade, né? O que mais me preocupa também é o que eu realmente, até onde eu sei, não sei se a professora Denise, o professor Paulo ou vocês poderiam acrescentar, mas me parece que não existe nada sendo discutido disso, inclusive na reforma tributária, né? Que é uma coisa que preocupa ainda mais, porque é um tema tão caro e realmente a gente não vê nenhuma discussão nesse sentido. Segundo ponto que eu queria tratar, né? Ontem eu participei de uma reunião no IBRAM, que apresentando lá com o pessoal foi até o professor Eurico que fez a apresentação, sobre essa questão da reforma tributária e mostrando, né, defendendo aí o avanço da PEC 45. E aí, assim, eu acho que para incrementar a discussão aqui, eu queria colocar esse questionamento, assim, porque eu não conheço a fundo, né, essa reforma, mas eu vi, inclusive, no noticiário essa semana, no Valor Econômico, que um dos objetivos aí do próximo governo, né, ao que parece o ministro da Fazenda vai ser o Haddad, é justamente avançar com essa questão da reforma tributária sobre o consumo. Então, né, como que isso ficaria a partir, né, se de fato a gente tivesse esse avanço aí da reforma? Bom, Lígia, você falou aí na reforma, que não tinha visto nada. Na verdade, a reforma não fala nada mesmo de questão ambiental, fala muito por cima, os impostos do pecado, como o ministro Guedes tinha comentado, mas muito en passant, totalmente fora do contexto. O agravante é que um dos projetos, que é o que o Eurico, inclusive, defende, é retirada total de incentivos, que vai ser catastrófico,
para extrafiscalidade. Incentivo, uma coisa é fato, é exceção, mas a gente precisa dessa exceção em vários momentos. O que também não pode é como é hoje, né? Que incentivo vira regra e direito adquirido. As empresas ganham incentivos, ontem mesmo eu falava sobre isso, em relação aos incentivos às grandes empresas de energias renováveis. Para ela se consolidar no Brasil, a gente pode dar um incentivo, mas não precisa ser por 30 anos, para o resto da vida, que aí vira um extrativismo econômico. Multinacionais se instauram no Nordeste, arrancam tudo, ganham fortunas e o município continua pobre. Então, assim, incentivo com muita cautela. Então, a reforma não fala nisso, mas eu confesso que depois eu venho pensando sobre essa questão e eu acho que a matéria é infraconstitucional mesmo, especificamente crédito de carbono, é um assunto que não é para ser tratado na Constituição. A reforma acho que não vai fazer diferença nenhuma, a não ser esses parâmetros de incentivos aí, essa parte estrutural. O que a gente precisa trabalhar no âmbito legislativo. O perigoso que eu estou vendo agora é quando passa a ser infralegal, conceituações com base em decretos, porque fica frágil. Que aí, quando eu for entrar num dilema na hora de resolver um problema, eu não vou conseguir resolver uma solução, principalmente do lado do fisco, com um decreto na mão. E aí você perguntou uma coisa muito importante, ali, de como que a Receita vem atuando nessas questões pontuais, e é muito difícil, não é só para a Receita, é para todo o governo. As questões pontuais chegam instantaneamente num processo que eu tenho 30 dias para contestar. Então, assim, essas questões já estão chegando na União e a gente tem que resolver e contestar uma ação de crédito de carbono usando tratados internacionais é uma loucura. A gente fica trabalhando com tratados dentro de uma contestação, num caso concreto, com a Política Nacional do Clima, uma lei genérica de diretrizes, e às escuras, sem uma legislação que me oriente, que me dê uma luz, que me dê força numa defesa. Então, é isso que acontece com o Ronei também, lá na DRJ, quando ele estava lá, quando ele tem que fazer a autuação, a gente não tem também como trabalhar, como autuar, sem um instrumento legal. Nós que somos vinculados ao princípio da legalidade. Eu acredito que esse problema, no âmbito do ISS, também deve estar ocorrendo com os municípios, que ainda fica mais grave, que a estrutura é menor, evidente, é muito menor do que a União, né? A União, eu costumo dizer, o Ministério da Fazenda e da Economia hoje é uma ilha de excelência na administração pública, em termos de eficiência, nós temos uma estrutura infinitamente maior, e nós que temos essa estrutura infinitamente maior, não temos como resolver esses casos, estamos trabalhando pontualmente, porque não temos ainda uma diretriz, é tudo novo, mais ou menos novo, a gente sabia que ia chegar, mas que demorou, como sempre, o direito está sempre atrasado, né? A lei chega muito tarde, e aí a gente fica no judiciário, naquela loucura, resolvendo, apagando incêndio mesmo, em questões pontuais. A gente agora que está começando, isso está começando agora, e a gente já percebe que tem que começar a trabalhar numa diretriz, pelo menos institucional, no âmbito federal. Caliendo e Ronei aí, com a mão levantada. Eu só ia comentar, professor, em relação a questão da reforma tributária, que ela estabelece o fim da distinção entre serviços e mercadorias para fins de tributação com alíquotas mais ou menos uniformes, né? Tanto na PEC 45 quanto na PEC 110, o que reduziria hoje as dificuldades que nós temos em relação à matéria pela união entre dois impostos, que é o ICMS e o ISS. Então, teoricamente, nós ainda temos o mesmo problema, que é a definição da natureza do crédito de carbono, se ele é serviço ou não. Então, isso não está resolvido com a reforma tributária. Eu ainda creio que nós precisamos de uma lei. O decreto 11.075, ele não resolve o tema, pelo contrário, eu acho que ele prejudica na medida em que ele não esclarece. Seria necessária uma lei para definir a natureza para fim de tributação. Até eu acho que os agentes econômicos, quando eles têm certeza da natureza, eles não se importam tanto com o pagamento do valor do tributo. O que mais prejudica o setor privado é a insegurança jurídica. Se eu tenho que pagar ou não. Se eu serei autuado ou não. Para quem eu tenho que pagar? Para a União, para estados, para municípios? A insegurança tem um custo econômico muito maior que o custo financeiro do pagamento do tributo.
E aí o decreto 11.075, ele traz essa dificuldade, porque ele tem conflito com outras normas. Então, acho que essa é uma grande dificuldade. E a reforma tributária, na minha opinião, não resolve. Não resolve porque eu não sei a natureza, se é serviço, se é um intangível, né? E essa é a grande dificuldade. É verdade, professor Calhendo, porque eu acho que esse não é um assunto mesmo de reforma tributária. Eu estou falando, ele é infraconstitucional, ele depende da reforma. E você falou uma coisa importante, que é o custo econômico altíssimo da insegurança jurídica. Eu me lembrei aqui, quando a gente trabalhava com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2013, e a grande dificuldade era saber o que era, por exemplo, os entulhos, o lixo. O lixo era ou não uma mercadoria, né? E aí eu recordo um caso muito emblemático de um empresário que chegou, chegou lá na prefeitura e no estado e disse: olha, pelo amor de Deus, definam, porque eu estou sendo autuado pela. Ele retirava entulhos da construção civil e criava tijolos reciclados. E ele dizia: olha, todo dia eu estou sendo autuado pelo Estado, que diz que quando eu tiro um entulho, aquele meu produto é uma mercadoria, e pela prefeitura, que diz que retirar ação de serviço. E era um caso muito atípico, porque era o contribuinte chegando e dizia assim: faço a lei e me tributam da forma correta. O que não pode é eu estar tendo a autuação dos dois, e ele querendo pagar e não sabia pagar, porque nem estava na lista de serviço da prefeitura e nem era como mercadoria. Então, foi aquele debate na época, em 2012, 2013, do que seria resíduo sólido, do que seria o lixo. Hoje a gente já está tranquilo, o lixo é um bem, é uma mercadoria, a gente consegue trabalhar. Mas vejam, é mais ou menos hoje, como é que a gente vai conseguir definir essa natureza jurídica do crédito de carbono. Pois não, Rony, eu te interrompi. Não, professora, eu tinha até concluído, porque eu tinha deixado a minha mãozinha levantada aqui, mas eu já tinha concluído a fala. Obrigado. Ah, tá bom. É interessante, né? São muitos os problemas. Eu acho que nesse momento a gente consegue mais, assim, o início de tudo isso é lançar a luz e iniciar o debate. Tem uma frase do Amartya Sen que eu gosto muito naquele livro, Uma Questão de Justiça, que ele diz que os grandes problemas começam com os grandes debates, as soluções. Tem horas que a gente não tem nenhuma solução aqui, mas pelo menos nós já estamos iniciando o debate para tentar enxergar que temos uma questão relevante, né? E uma questão difícil, relevante, não vai ter solução simples. A gente tem muito caminho pela frente, né? Muita pesquisa. Não vai ser fácil, não vai ser simples. Pois não, Isabela? Ui, eu tô com os dois, eu tô com o computador e o celular ligado, se der cacofonia, microfonia, me avisem que eu ajeito aqui. Mas me ocorreu uma coisa, não é para, acho que não vou ajudar, mas vou talvez problematizar um pouco mais. Eu desenvolvi meu trabalho de conclusão de curso, eu comparei a taxação indireta no Brasil e na União Europeia, né, o princípio da harmonização europeia e a questão do federalismo brasileiro. E o intricamento da tributação indireta no Brasil é uma coisa muito singular, e é daqueles resultados que, né, a gente que é brasileiro talvez tenha um costume muito mais forte de ter contato, mas eu acho que isso reflete justamente nesses problemas que a gente está tendo. Qual é a definição do crédito de carbono? Porque a gente tem uma pletora de tributos diferentes que vão incidir dependendo da definição. E daí a gente olha a experiência europeia, por que talvez instituir um mercado de carbono interno tenha dado tão certo? Porque eles tiveram harmonização tributária, hoje tem um tributo sobre o consumo, que é o IVA, se tirou os obstáculos entre os países para a gente poder ter uma tributação harmônica, para não ter distorções no mercado, para evitar guerras entre os países, né, para promover a unificação. E no Brasil a gente tem o exato oposto. A gente tem uma autonomia, a gente tem a autonomia do federalismo, a questão da harmonização do federalismo, né, de manter a autonomia financiária, de não ter dependência entre os entes da federação. Mas talvez justamente uma reforma tributária nesse sentido para simplificar, são questões muito complexas, mas olhar a experiência no exterior, né, justamente poder fazer compreender também que eu acho que para nós é um pouco mais difícil, para nós é um pouco mais complicado. É verdade, mas só em ver esse parâmetro aí, sabe que você falou uma coisa importante, Isabela, quando fala do IVA europeu,
E aí a gente observa, quando tem debates aqui, fala, mas no Brasil a guerra fiscal não vai dar certo, porque são 27 estados, são mais de 5 mil municípios, e aí eu vejo, eu sempre gosto de citar exatamente o modelo europeu. Gente, se conseguir a União Europeia, países diferentes, línguas diferentes, economias diferentes, e eles instituíram o IVA, como é que no Brasil a gente fica batendo nessa tecla? E pior, não sei o que o professor Caliendo acha, mas eu critico o tempo inteiro, quando eu vejo aquela reforma, e para piorar, me traz IBS. Deus queira que isso não passe, é um nome fora de contexto. O que é IBS? Nós somos do Mercosul, pelo menos nós temos que unificar a linguagem, e aí todos nós que estamos aí, chegamos agora do Congresso, lá do IBET, do construtivismo lógico-semântico, dessa importância da linguagem, que no fim tudo é conceito, e a gente tem que fazer com que essa comunicação seja clara. E na hora que eu vejo uma reforma contemporânea me trazendo um nome novo, IBS, que aí eu perguntei para o Bernardo, para o senador no último evento, o senador não, para o que idealizou isso, e depois era um congressista, não me lembro mais qual deles, e aí eu disse, mas por que IBS? Mas é o modelo perfeito da Nova Zelândia. Eu falei, está respondido o que eu queria te falar. Você veio buscar na Nova Zelândia completamente diferente do Brasil, do outro lado do mundo. A gente tem que vincular o nosso bloco econômico, que é o Mercosul. Pelo menos tentar padronizar isso aí, né? Como é que o país, o maior do Mercosul, é o único que tem uma tributação diferenciada, e agora na reforma ainda quer trazer mais um nome novo para atrapalhar a vida, né? Então, assim, eu vou torcer para que a gente bata nessa tecla e que basta mudar, não chama IBS, chama IVA, que é o nome que a gente está formalizando no contexto, facilitar o mercado internacional, a unificação, o Brasil, o mundo agora é globalizado, é desse tamanho, né? Então, a gente tem que, pelo menos, tentar uniformizar, porque o direito tributário, essencialmente, tem que estar vinculado com essas diretrizes internacionais, inclusive na terminologia, né? Pois não, professor Caliendo? Não, só para concordar, professor Denise, com a questão da nomenclatura, ela é importante tanto para negociações internacionais, até porque nós temos nomenclaturas comuns, né, NCMs, inclusive do Mercosul, então nomenclatura é algo importante. Os nossos vizinhos usam a nomenclatura IVA, os nossos principais parceiros comerciais, China, fora Estados Unidos, usam a nomenclatura IVA, alguns poucos usam IBS, GST no inglês, como Nova Zelândia, Austrália, mas não são os nossos parceiros principais. Então, eu acho que é correto. Também nós temos uma tradição de discussão conceitual muito forte, que é serviço. Eu iniciei minha apresentação falando se crédito de carbono era ativo ou se era serviço, né? Essa é uma tradição da nossa doutrina, da nossa história, da nossa jurisprudência, então não seria prudente manter esse caminho aí que está sendo trilhado. A outra questão é que eu creio que nós podíamos ver, Isabela, a ideia de, com o professor Comelli, talvez você, professor Comelli, pensar em um artigo sobre IVA e crédito de carbono, talvez com a professora Denise no futuro aí um livro, uma coletânea sobre tributação de crédito de carbono, abrangendo aí a visão do fisco com o Ronei, da Procuradoria, dos municípios, da União, do setor privado, regulação, talvez uma obra que seja de organização do debate, talvez não traga respostas, mas pelo menos vai trazer todos os problemas em relação a essa matéria aí. Acho que seria bem interessante. Professor Caliendo, transmissão de pensamento. Eu estava aqui, a gente conversando, e a ideia, eu acho que fortaleceu aqui no nosso debate, eu estava pensando exatamente isso, em fazer nós dois vamos, assim, a gente pode sentar em janeiro e programar, passo a passo, específico, uma coletânea, com a gente definindo, você falou uma expressão muito boa, na organização desse debate, e pensando, inclusive, para auxiliar essas questões que já estão sendo lançadas, inclusive jurisprudenciais. Esses processos, os dois do âmbito federal ainda não foram nem julgados, está longe de ser julgado, ver esse caso do Ronei, e a gente pegar todos esses setores, fazer alguns convites expressos, assim, direcionados, abrir para o grupo todo, claro, e também já fazer um levantamento desses problemas e liberar para essa pesquisa. Eu acho que a gente podia fazer isso em janeiro e começar março, de repente, uma pesquisa, todo mundo já vai aí, passa fim de ano aí, Natal, Ano Novo, já pensando em crédito de carbono,
trazer essa grande coletânea de decisões, essa grande coletânea de problemas para 2023. Acho que vai ficar muito bom. E a gente fazer uma pesquisa bem controlada. Acho que em janeiro a gente consegue fechar isso e lançar para o grupo, Caliendo. Perdão, Ronei. Professora, só uma última observação. Eu acho que o professor Caliendo vai se recordar que havia uma discussão já tem bastante tempo com relação à questão dos criptoativos. Se era bem, se era serviço, se era valor imobiliário, se era ativo financeiro. Uma rápida pesquisa aqui, um colega escreveu um artigo na revista Direito Tributário, da USP, e ele fez esse mesmo paralelismo, e ele identificou que, por exemplo, nos Estados Unidos e na Austrália, eles consideram o crédito de carbono como commodity ambiental. Na Alemanha, eles consideram como derivativo, ativo financeiro, equivalente a moedas ou cédulas de dinheiro. Aqui no Brasil, eu não conhecia, e estou conhecendo agora, ele disse que o Banco Central tem uma circular, que é a 3291, de 2005, que classificou os créditos de carbono como serviço. E talvez essa questão que a gente havia levantado aqui com uma discussão também, né? Depois, a CVM, ela tem a Política Nacional sobre Mudança de Clima, a Lei 12.187, de 2009, ela estabeleceu que no artigo 9º, o crédito de carbono é título mobiliário. Então, você veja que, assim como ocorreu com as criptomoedas, cada órgão definiu como algo específico, né? E aí causa essa grande confusão, é o que a professora Denise também contemplou na fala dela, sobre a gente poder interpretar segundo aquilo que nós estamos demandando. E aí a gente está passivo da investida da ação do fisco federal, estadual, municipal, criando aquele litígio, né, interminável para o contribuinte. Isso, Ronei. São muitos os assuntos, né, que a gente começa a debater e levantar aqui o problema. Excelente. Alguém tem mais alguma colocação? Não, somente agradecer o último trabalho da nossa rede, o encerramento de um trabalho de um ano, com o lançamento de um livro que nós fizemos agora. Ficou muito bom esse livro. E, na verdade, serão 2, sairá mais um, que é o agora com as outras áreas, né? A área da nutrição, da economia, sairá agora em seguida em janeiro, já tem data para lançamento. Então, são 2 obras. Nós tivemos um seminário, eventos em rede que nós fizemos aqui, e uma agenda de pesquisa, talvez com o lançamento de mais uma coletânea agora em 2023, e eu creio que é algo bem notável. E também por reunir a todos, pelo acolhimento a Isabela Belter, que é nossa graduanda. Nós cada vez mais temos esse propósito de levar os graduandos à pesquisa de nível superior e de ter egressos e discentes nos nossos eventos. E isso faz muita diferença para a CAPES, é algo muito importante. É um evento nacional esse, eu vejo pessoas de todo o país, até pessoas no exterior, como a própria Isabela. Então, só parabenizar a todos, fico feliz em rever aí vários que eu conheço, o Ronei, a Mauritânia e mais outros colegas, e fico muito feliz aqui de encontrar a professora Denise e debater esse tema que é tão importante para o país. Excelente, professor Caliendo. Foi bem lembrado aí a coletânea que ele mencionou, esse sim foi um trabalho difícil também, hein? Foi Tributação das Bebidas Adoçadas. E o livro já está disponível, gratuito, com a chancela lá do CNPq. Então, assim, são sempre novos desafios. E a coletânea que o professor Caliendo menciona, aqui lembrando para o nosso grupo, estudos de tributação ambiental, com a coordenação minha, do professor Caliendo, é esse do edital que eu já prorroguei agora, foi até o dia 12, e já dei mais uns dias para quem me pediu, para sexta-feira, dia 16. E essa coletânea que o professor Caliendo já adiantou, nós estamos ainda na incerteza se vai ser 2022.
em virtude do número de artigos recebidos. Mas, de qualquer forma, só para avisar aqui todos que estão presentes, é uma coletânea essa é aberta, é uma síntese das atividades realizadas em 2022, de vários alunos da rede, graduação, pós-graduação, com tema livre. Como nós tivemos o seminário de tributação ambiental na UFC 2001, em 2022, 1 e 2, e temos vários artigos interessantes desses alunos, mestrandos e doutorandos de 2022, nós vamos juntar esses artigos e outros alunos convidados do professor Caliendo, do professor Leonetti, e quem mais tiver interesse. Então, essa tributação, estudos de tributação ambiental, essa coletânea, é a do edital, que foi divulgado para todo mundo, e eu reforço aqui que temos essa prorrogação até sexta-feira, 16. Aliás, Adriana, acho que vamos ser um pouco mais generosa, né? Todo mundo trabalha sábado e domingo, vamos colocar dia 18, impreterivelmente, tá? Dia 18, que é domingo, que aí vocês podem usar o sábado e domingo. E aí a gente vai sentar, eu vou ver aqui com a Adriana, depois, professor Caliendo, para ver se vai sair, se vai ser 2022, ou se a gente lança janeiro de 2023, tá? Encerrado esses estudos de tributação ambiental, é que em janeiro a gente vai sentar e vai passar uma coisa mais estruturada, que é mesmo esse enfoque 2023 para a questão do crédito de carbono, que eu acho que é uma demanda muito importante, e o grupo de pesquisa sempre trabalhou assim, com essas demandas. Em 2009, eu me lembro que eram os estados questionando veículos elétricos. Depois, em 2013, foram essas questões da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 2015 foi a questão da construção civil dos prédios, começaram os certificados verdes e precisava se trabalhar e auxiliar a própria gestão e os empresários nesse assunto. Depois caminhamos para a questão da energia renovável, em seguida pontualmente para a energia solar, então agora está tendo essas duas demandas novas, que é crédito de carbono mais urgente e paralelo, vamos ver na questão do hidrogênio também, que é uma demanda da própria Federação da Indústria, que vem já começando a questionar isso. Mas eu acho que o hidrogênio consegue ir um pouquinho mais paralelo, né? Carbono, que é mesmo o emergencial. Pois não, Adriana? Uma questão que ainda com relação à questão da natureza jurídica dos créditos de carbono, é que a lei de 2009, que é a lei a PNM, né, de mudanças climáticas, ela é a lei que, assim, mais inicial para regulamentar, que foi feita após o protocolo de Kyoto, né, que é de 2008. Aí o que acontece? Se esse decreto, que é um instrumento mais informal, né, se ele teria força normativa para revogar a lei, porque ela classifica como um ativo mobiliário, né? Então, assim, é uma das questões que eu próprio anotei, assim, são uma das perguntas que eu faço. Eu estava até conversando com o professor João Luiz sobre isso, se teria força normativa para revogar o artigo da lei de mudanças climáticas. Não. Né? Ele nem pode revogar, mas, inclusive, Adriana, salvo engano, o decreto, ele é um decreto regulamentar da própria lei. Da própria lei, ele tem lá no início, ele fala, é vinculado à lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Ele é um decreto vinculado à lei. Eu não acho que ele chega a própria lei ela vem classificando o que seria o crédito de carbono. Então, assim, o decreto está divergindo da própria lei, o artigo que classifica como ativo imobiliário. Essa sempre foi uma das minhas principais questões, assim, que mais me questionaram, né? Se teria ou se não teria. Não pode incluir, talvez, o que eles pensaram que o ativo financeiro seria um gênero? Não sei. O ativo imobiliário seria uma espécie, talvez alguma coisa nesse sentido, porque ela não seria uma... Bom, talvez seria uma interpretação nesse sentido, né? Mas o que é fato, o decreto não pode contrariar a lei de forma alguma, ele é um decreto regulamentar da própria lei e tem que estar compatível. O que a gente tem que analisar é se ele não está usando uma classificação de um ativo, gênero e espécie. Aí a gente vai ter que... Ou se ele nem olhou esse detalhe, né? Que também não é impossível. Pois não, Ronei? Não, professor, eu só gostaria de deixar registrado também os parabéns à exposição do professor Paulo Caliendo, agradecer a senhora por esse ano que realmente valeu bastante em relação à minha pesquisa.
propriamente dito. Parabenizar também a Adriana pela condução e a organização do grupo, né, e desejar a todos aí boas festas final de ano e um excelente 2023. Eu acho que 2023 a gente vai ter muitos ganhos, principalmente nessa área ambiental. A gente pode sentir hoje, por exemplo, está sendo votado uma PEC no Senado, tornar a água potável como um direito fundamental. Isso faz toda a relevância. A gente tem a questão da votação do IPTU verde também no Senado hoje. Então, assim, tem algumas coisas que estão sinalizando que a gente vai ter muitos ganhos no próximo ano. E assim eu desejo. Maravilha. Quando você for defender sua tese, avisa aqui para todo mundo, tá, Ronei? Todo mundo aqui tem o... Assistimos todas as defesas aí. Eu vou Maravilha. enviar o convite, mas eu faço questão que você e o professor Paulo Caliendo, se puder estar fazer presente na banca, vai ser um prazer. Estaremos, né, professor Caliendo? Olha, uma coisa importante, só para vocês entenderem um pouco, a gente vai, 2023, com a ajuda aí dessa extensão dos meus braços aí, que é a Adriana, que tem esse poder de organização, todos aqui já me conhecem há algum tempo, os mais antigos não sabem que eu tenho milhares de ideias, o difícil é organizar lá. Quando eu tenho um ótimo assistente, a coisa funciona muito bem. E aí, nós vamos agora, 2023, é um ano emblemático, começamos a tributação ambiental como uma disciplina aprovada no âmbito da pós-graduação, isso é maravilhoso, que vai me obrigar a arrumar a casa, que eu já tinha arrumado há muito tempo, mas como disciplina, a gente vai ter que começar o ano bem, eu começo janeiro nessa organização toda. Então, nós teremos isso, já lanço aqui também para que todos se organizem, o Congresso Mundial de Tributação Ambiental, o G7, num período maravilhoso, na semana do 7 de setembro, e num local melhor ainda, vai ser Paris, então isso já dá um estímulo, né, mais fácil quando foi no Chipre, esses lugares longe, então Paris, que todos se organizem para estar lá nos dias 6 e 7 de setembro, nós vamos tentar levar uma grande comitiva brasileira, como sempre. Tem colegas aqui que já tiraram a passagem, só para animá-los. A Carolina falou que já comprou com milhas, que foi muito bom. Então, vamos nos organizar para estarmos juntos em Paris, em setembro, no Congresso Mundial de Tributação Ambiental. Vamos começar já as pesquisas, resumo, todo o trajeto de alta ajuda que vamos fazer em janeiro, fevereiro, para a entrega dos resumos, tá bom? E as coletâneas que vamos nos dedicar a ela. Então, em janeiro, a gente consegue colocar tudo isso aí funcionando muito bem. Arthur, pois não, seja muito bem-vindo, muito bom reencontrá-lo aqui virtualmente. A última vez nos vimos presencialmente em Porto Alegre, você nos recebeu muito bem. Bom dia, professora Denise, boa tarde, na verdade, a todos e a todas. Queria agradecer, primeiramente, a esse evento, que é espetacular e muito importante para o presente, principalmente no futuro, né? A questão ambiental sempre muito pautada em todos os debates relevantes do mundo. E queria só acrescentar um ponto relacionado ao hidrogênio verde, porque eu realizei um trabalho no começo desse ano, em março, falando com alguns membros do setor agro. E hoje em dia o hidrogênio verde principalmente no setor de fertilizantes, é a bola da vez, assim, digamos, para tentar fazer com que o custo do hidrogênio verde seja reduzido de uma forma bastante considerável, para que realmente as indústrias e todos os processos produtivos possam vir a utilizá-lo de maneira mais recorrente. E a tributação passa também, né, por esse aspecto de se analisar o hidrogênio verde perante a tributação, e acho que vem sim como um forte paralelo ao crédito de carbono, o hidrogênio verde, que está sendo muito utilizado, inclusive, na Europa, em vários países europeus, né, em função do direito comparado aqui citado. Então, acho que será um tema muito debatido e que trará bons debates, certamente. E agradecer também a oportunidade de poder assistir a esse trabalho. Um grande abraço à senhora, professora Denise. Muito bom recebê-la em Porto Alegre. Volte sempre, a senhora, o professor Lucas, demais presentes. Sempre venham a Porto Alegre, serão muito bem recebidos pelo pessoal da PUC. Maravilha. Então, vamos lá fazer a nossa foto final de encerramento do semestre. Quem puder abrir aí a câmera, só para a gente encerrar aqui, no nosso compromisso de não puxar muito aqui o tempo de vocês. Espera aí. Quem puder abrir a câmera, só para a gente encerrar. Tudo bem, Zanoc? Bom vê-lo aí, dirigindo. Bem, vai estacionar. Olha, Adriana, vamos aqui ver se a gente consegue fazer uma foto. Alguém mais pode abrir as câmeras, só para
uma foto rápida. Nosso... Samuel. Será que alguém mais está escutando? Posso abrir? Ronei, você consegue abrir? Você é tão atuante? Professora, eu posso até abrir, mas eu passei por uma cirurgia, por isso que eu estou com a câmera aberta. Não, fique à vontade. Embora você não tenha ver muito nada, se você ninguém vê muito nada da foto. Mas que sempre... Daiana, você pode? Eduardo, Rosana, Vitória, Emílio. E a gente faz aqui uma foto rápida. Professor Caliendo. Espera aí. Eu acho que dá para fazer agora, né, Rosana? Ou Denise, olhando para a Adriana, Denise. Espera aí. Ai, Vitória, bom vê-la. Então, vamos lá. A gente faz aqui uma foto para encerrar aqui. Adriana, eu vou fazer, mas você faz também, né? Eu não sou confiável, né? Que eu nem sei se eu estou fazendo certo. Pronto, a minha está feita, depois a gente vê, com certeza a Adriana vai estar melhor. Adriana, você não consegue mudar seu nome? Professora, não porque eu estou na conta administrando aqui. Se eu entrar no outro, dá aquela microfonia, aí por isso que eu desliguei. Tá bom, não, faz mal não. Então fica aí, a gente já sabe mas que é você. Mas eu coloco gente, na edição. Maravilha, gente, olha, tchau, muito obrigada a todos, parabéns aí todo mundo pelo excelente trabalho, e vamos lá, 2023 com muita coisa boa, tá, pela frente. Vamos conversando. Professor Caliendo, pode ficar um minuto aí para a gente conversar?